Como utilizar a alavancagem para ganhar dinheiro no meio desta crise? Olá amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o último vídeo daquela pequena série que montamos de como ganhar dinheiro na crise. Já lhes oferecemos um vídeo sobre como ganhar com opções, como ganhar com renda fixa, como ganhar com operações estruturadas ou COIs e estava faltando como ganhar dinheiro de forma alavancada. E o que eu quero dizer com isso? É como ganhar dinheiro no mercado usando o dinheiro das garantias. Ou seja, você não precisa colocar dinheiro novo na operação. Você tem já algum tipo de posição na sua corretora e você utiliza essa sua posição, seja de produtos em dinheiro, ou seja, você pode ter um CDB de liquidez diária, um título público, pode ter dinheiro mesmo na conta, mas o principal deles são as ações. Você ter uma carteira de ações e essa carteira de ações se oferecer como garantia de uma operação alavancada. E uma das operações que eu particularmente mais gosto é a de long and short. Ela funciona em qualquer cenário, não só em cenários de crise como estamos vivenciando agora. Mas por que eu quero chamar a atenção de vocês para o cenário atual em relação a por que o long and short pode ser mais interessante agora? Por quê? Nós não sabemos certo a direção que o mercado vai caminhar. Por mais que ele tenha corrigido, por mais que essa faixa aqui de 75, 76, 7 até 80 mil pontos possa parecer bastante atraente sob o ponto de vista de valor das empresas, algumas empresas já terem caído mais de 50%, a bolsa em dólar estar muito próximo nos patamares mínimos já atingidos, nós ainda não temos a dimensão total dessa crise, que ela ainda está por vir, né? Porque os números vão começar a aparecer, o número de desempregados, de empresas que vão fechar, queda de PIB, tudo são estimativas. A gente vê números que começam no Brasil, por exemplo, em 4% de queda e já fala-se até em 14%. Então, são números que... Como é que se projeta alguma coisa com esse cenário? Né? Então, claro que na medida que as coisas forem avançando, a pandemia for sendo controlada, isso vai começar a ficar um pouco mais claro. Mas nesse momento, nós temos um nível de volatilidade ainda muito alto e não temos certeza se o índice não pode vir testar mínimas novamente, por exemplo, ou simplesmente agora se resolve e comece a subir. E a operação de long and short é interessante nesse cenário porque ela funciona para cima e para baixo. Você não precisa ter uma aposta direcional. Você pode ganhar dinheiro com a bolsa caindo e você pode ganhar dinheiro com a bolsa subindo. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar um par para exemplificar. Um par bastante comum e muito fácil de operar. Bradesco contra Itaú. Existe uma correlação muito próxima entre as duas empresas. Tanto uma correlação de cotação, uma correlação de comportamento de preço e até na magnitude dos negócios. Eventualmente o Itaú dá um passo à frente, o Bradesco vai lá e recupera, dá outro passo à frente, o Itaú vai lá e recupera e assim por diante. São duas empresas muito parecidas que oferecem um comportamento ao mercado muito parecido. Então a correlação da variação, tanto de preço unitário do produto, volatilidade e avanço de preços, tanto para cima quanto para baixo, elas costumam caminhar muito próximas. Então são pares que são relativamente fáceis de operar. Então digamos assim, digamos que a diferença de preço entre Itaú e Bradesco clássica seja de R$4. Quando essa variação fica em 6 ou volta para 2, significa que pode haver uma distorção. Você consegue fazer isso numa correlação num gráfico, você plota os dois ativos, indexa um no outro e você consegue ter como está a variação no tempo desse gráfico. E aí você pode, por exemplo, digamos que Bradesco esteja comprador e Itaú vendedor. As ações que você vender do Itaú vão gerar caixa suficiente para você comprar as do Bradesco. Você compra exatamente a mesma quantidade em dinheiro, você não precisa colocar em dinheiro e geralmente esse tipo de operação exige 50% de garantia. Então digamos que você queira fazer uma operação comprando 100 mil de Bradesco e vendendo 100 mil de Itaú. Você precisaria oferecer 50 mil de garantias mais a própria ação que você está comprando. Então você consegue alavancar. Você já tem uma ação, digamos, você tem 50 mil em Petrobras, você coloca em garantia,
A ação do Bradesco vai funcionar como garantia também e você está 100% coberto nessa operação. Quando os preços voltarem para o patamar histórico, você desmancha a operação e fica com a diferença. Digamos que seja 4, você entrou com a operação a 6, esses R$2 ficam na sua conta. Então você fez a operação. Existem N possibilidades, pares setoriais, pares intersetoriais, tem long and short estatístico, né, que também é bastante famoso, é bem mais arriscado, mas também é possível de se fazer. Existem long and short fundamentalista, ou seja, quando você tem uma empresa que está muito descontada, sob o ponto de vista de preço justo, e outra que está com os múltiplos lá em cima. Então você pode arriscar um long and short que a gente chama de fundamentalista. Então tem N possibilidades. Mas, Momberger, como é que eu sei, como é que eu acerto isso? Bom, tem duas possibilidades. A primeira delas, nós temos a Eleven, que é a nossa casa de análise contratada para os nossos clientes, que semanalmente emitem relatórios de long and short para operações mais curtas. Essas operações são publicadas lá dentro da nossa área VIP do site e estão à disposição dos nossos clientes. Então você não precisa ser um especialista em long and short, porque tem analistas, né, o pessoal da Eleven está lá debruçado dia e noite tentando achar distorções e criando pares. Mesmo assim pode ser arriscado, porque ninguém tem uma bola de cristal e não consegue prever isso. E aí surgiu um outro modelo de long and short que nós particularmente achamos muito mais inteligente do que o simplesmente de operar um par. Do que você está falando, Momberger? Eu falo de um long and short de carteira. Qual é a ideia aqui? Vamos lá, estamos com a bolsa aí a 78 mil pontos, tem vários ativos descontados e tem boas empresas que sofreram mais do que deviam, ok? No eventual upside, elas tendem a subir mais. E elas tendem a subir mais do que o índice. Ok? Mas vamos ver, como é que eu sei que operações são essas e que papéis são esses para mim escolher e montar uma carteira de long and short? Bom, aí entram novamente os nossos parceiros da Eleven, e aí eu queria mostrar para vocês por que um trabalho de inteligência, de análise, acaba ajudando muito, mas muito os investidores. Então o que acontece? A Eleven, por exemplo, todos os meses ela tem um negócio chamado Stock Guide, que ela elabora baseado em alguns critérios de qualidade e critérios de risco, como vocês podem verificar aqui. Deixa eu subir um pouco mais aqui para deixar um pouquinho mais claro para vocês. Onde eles colocam que uma empresa ela tem uma qualidade baixa, abaixo da média, média acima da média e muito acima da média. Ela ganha uma nota 5. E de risco, muito acima da média e assim por diante até chegar em 5. Então, uma empresa que está com uma qualidade muito acima da média e um risco muito abaixo da média, ela soma 10. Se você encontra no relatório uma soma 10, é a melhor relação de risco-retorno possível. Você tem uma empresa que tem a possibilidade de um belo upside e um risco muito baixo. Né? E aí como é que funciona na prática isso? Vou mostrar aqui para vocês o relatório do último mês. Todos os meses sai um relatório novo, mas aqui vou colocar um exemplo aqui de alguns papéis. Por exemplo aqui, ó, Banco ABC, ele tem uma qualidade 2 e um risco 4, soma 6. Não é um mau papel, mas talvez não seja interessante olhar uma que some risco 8, 3 mais 5, como por exemplo o Banco Itaú. Então o Banco Itaú passa a ser uma empresa que tem um risco baixo e tem uma qualidade média, uma nota 8. Mas olha aqui, ó, achei um 9 aqui. Nós temos a Engie, que tem um upside acima da média de 5 para um risco de 4. Poxa vida, 9. Quem sabe a Engie não pode ser uma empresa. E assim por diante. Através desse relatório, você pode selecionar 4, 5, 6. Recomendamos no máximo até 10 ativos para montar uma carteira que reúna a qualidade necessária, ou seja, os preços estão muito abaixo do que deveriam, a empresa continua sendo muito boa e oferece um nível de risco mais baixo. Ok? Então, quando você pega isso, junta os dois, e aí você faz uma venda de BOVA 11, você aposta contra o índice. Qual é que é a lógica final dessa operação? Eu vou escolher 4, 5, até 10 ativos que eu acho que daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, não interessa o tempo que for, vão performar
mais do que o índice. Eles vão andar mais do que o índice Ibovespa. E vou usar o índice Ibovespa para financiar essa operação. Mas por que isso é melhor, Momberger? Por uma razão muito simples. Quanto mais ativos você colocar nessa mini carteira de long and short, mais mitigado vai estar o risco. O que eu quero dizer com isso? Digamos que das 10 empresas que você selecionou, 2 não obedeceram à lógica de os preços estarem defasados. Você não erra só em 2, você acertou nas 8. E essas 8 tendem a puxar a média para cima. Porque dificilmente você vai errar nas 10 ações em relação ao próprio índice. Ah, mas isso é perfeito? Claro que não. Isso é uma ideia. E qual é que é a ideia aqui? É fazer uma seleção da seleção. É pegar, por exemplo, esse Stock Guide aqui, analisá-lo friamente, olhar o preço de mercado, olhar para a empresa, olhar para a perspectiva, olhar a nota que tem e aí selecioná-la para uma possível carteira de long and short. E aí eu quero te dar um presentaço, eu quero te ajudar a fazer isso. Aqui embaixo, você vai ter um link onde você solicita gratuitamente este relatório da Eleven, que hoje é exclusivo para nossos clientes. Esse relatório é só você clicar no link, preencher lá, o PDF vai estar disponível para você baixar e você vai conseguir ter uma análise completa dos principais ativos e depois, obviamente, você pode escolher para montar uma operação de long and short, uma carteira de long and short e aí possivelmente você vai estar com uma bela alavancagem para operar agora e lá na frente você ganhar mais dinheiro que a média. Pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o último vídeo dessa pequena série de como ganhar dinheiro na crise. Espero tê-los sinceramente ajudado. Se tiverem alguma sugestão, se tiverem alguma dúvida em relação a esse tipo de operação, eu estou falando aqui de uma operação um pouco mais complexa do que a média. Tá? Normalmente as pessoas que estão iniciando, elas costumam comprar ações, elas não sabem nem fazer uma venda descoberta, não sabem alugar um ativo. Quanto menos fazer uma operação onde você compra numa ponta, vende na outra e monta uma carteira. Né? Pode ser um pouquinho mais complexo de fazer. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, escreve aqui embaixo, tira essas dúvidas. Se tiver alguma sugestão, se tiver inclusive sugestão de temas para que a gente aborde nesse contexto aqui de tentar transformar o limão numa limonada, eu vou agradecer demais e espero que vocês aproveitem todo esse material. Se gostaram, dá um like, compartilhe e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!